Olá, turma, tudo bem? Nestas aulas agora falaremos sobre como que se insere a incerteza na análise de eficiência, que é chamada de fuzzy ideia. E em fuzzy ideia tem várias abordagens. A que vou utilizar é conhecida como abordagem do nível alfa, que foi criado por Carl Liu lá em 2000, nesta revista que é uma revista 1, top. Então, antes de chegar no R, como é que vai ser feito essa sequência? Para que vocês possam entender, uma vez que você entendeu como que funciona a fuzzy ideia, aí sim, basta trabalhar com pacotes computacionais. E a linguagem R tem pacotes específicos para usar o fuzzy ideia. Inclusive, fuzzy ideia, abordagem do nível alfa, proposta por estes autores aqui. Beleza? Então, todas as aulas vão seguir este paper, este artigo. Então, vamos entender um pouquinho como é que surgiu esse fuzzy ideia. Muito interessante. Aplicações são muito variadas em várias áreas do conhecimento. E a linguagem R é a última coisa que mostrarei, para justamente ter um comparativo. Então, quando que eu utilizo o fuzzy combinado com a ideia? Muito simples. No momento que você não tenha muita confiança nos dados que foram formados sua matriz de entrada e saída, eu não tenho muita confiança, muita confiabilidade, pode ser dados que são muito estimados. Neste cenário, eu recomendo que você utilize alguma métrica para contemplar incertezas. Dentre elas tem a fuzzy, que é muito interessante. Dentro da lógica dos conjuntos fuzzy, que é uma matemática bem profunda e bem específica, tratarei a abordagem para combinar com a DEA. Como o modelo DEA ele é linear, utilizaremos também de algo chamado de função de pertinência, que é o específico da lógica fuzzy. Fazendo aqui uma comparação, tem a lógica booleana, que é a lógica dos conjuntos clássica. Aquele elemento pertence ou não pertence àquele conjunto. Então é uma lógica binária. Na lógica fuzzy, o elemento pertence àquele conjunto ou a outro conjunto com um certo grau de pertinência. É isso, beleza? E esse grau de pertinência na abordagem do nível alfa, ele varia de 0 a 1. Varia continuamente, de 0 a 1. Bom, como eu falei para vocês, é recomendado que você utilize funções de pertinência também lineares. Nós temos duas opções, que é a função triangular e a trapezoidal. Essa é a trapezoidal, que é uma função de pertinência linear, e essa é uma função de pertinência triangular. Tem outras funções não lineares, sino gaussiana, sino beta, sino π, sigmoide e curva z. Essas eu não utilizo porque o DEA é linear. Não tem porquê você aumentar a complexidade em algo que é linear. Não vejo vantagem, opinião minha de pesquisador. Então, o DEA CRS, já conhecemos esse modelo. Charles Cooper Rhodes, 78. Esse aqui é o modelo multiplicador, programação fracionária, orientação ao insumo. Quando você acrescentar um tiozinho nos parâmetros, esse tiozinho significa que aquele parâmetro ele está, abre aspas,
ele sofre a influência de aspectos de incerteza. É isso. E aqui está o modelo linearizado, já conhecemos, do DEA VRS, também com DEA BCC. É igualzinho, o que muda é que nós temos o tiozinho aqui, mostrando que esses parâmetros são incertos. Beleza? Aqui está a função de pertinência triangular. Como é que seria? Os valores B e C têm pertinência igual a 1, ou seja, são os dados nítidos. O A é o limite inferior do trapézio e o D aqui, o limite superior. Um outro paper que eu recomendo que vocês leem, apesar que seja um paper mais antigo, mas ele faz uma taxonomia, que é uma revisão sistemática da literatura sobre o uso da lógica fuzzy em modelos DEA. O Hatemi Marbini et al. Fez um belo trabalho. Ele mostra quais são as principais abordagens. Assim, abordagem pela tolerância, abordagem baseada no nível alfa, abordagem pelo ranking fuzzy e abordagem pela possibilidade. Lá em 2011, os autores comentam que a abordagem do nível alfa é a mais utilizada. Essa revista é uma revista A1, também muito top para pesquisa operacional. Também uma revista A1 específica de fuzzy. E usaremos os dados do Cal e Liu para ter as mesmas respostas dos autores em Excel, VBA e depois pelo pacote do R. Então, o que nós temos aqui? Está vendo que tem aqui o E vem de eficiência. Esse L significa inferior ou pessimista. E esse U, superior ou otimista. O que eu quero dizer? Na abordagem do nível alfa, nós teremos dois cenários de eficiência. Uma pessimista e outro otimista. É isso. Aqui está o modelo multiplicador, programação fracionária. Como tem aqui o V0, que tem a mesma coisa do C0, que é o fator de escala, esse modelo aqui está orientado à saída, que é o que eu usarei no Excel. Como é que você modela a sua matriz de entrada e saída com incerteza? Olhando aqui, ó, são 4 DMUs, um insumo e um produto. São os dados do autor, Cal e Liu 2000. O que nós temos aqui? Vou abrir o artigo. Esse é o artigo. Estou com ele aqui. E eu vou pelo próprio artigo comentando com vocês. Então, o que nós temos aqui? A DMU B e C, 30 e 40. Você pode ver que o alfa corte dela também são 30 e 40. O que significa isso aqui? É muito simples. Significa que para as DMUs B e C, esse insumo 1 não tem certeza. Olha para A, são 3 valores. Ó. 11 é o valor mínimo, 12 é a média e o 14 é o máximo. Daqui que surge o valor do alfa corte. 12 menos 11 sobra 1. 14 menos 12 sobra 2. Então, qual que é a ideia? Você vai ter o limite inferior mais o alfa. Então, à medida que você vai subindo o alfa até chegar a 1, você vai tender aqui a média, ou o valor nítido, 12. A mesma coisa quando você olha para um limite superior. À medida que o seu alfa vai aproximando de 1, você chega também aonde? No valor da média. Para a DMUD, aqui foi modelado por um trapézio, sendo 47 e 52 os valores nítidos, ou médios. Como é que se calcula o alfa corte? 47 menos 45 sobra 2. 55 menos 52 sobra 3. A mesma ideia você consegue expandir para o produto, beleza? É claro, se você trabalhar só com a função de pertinência triangular, quando o valor do nível alfa for 1,
as eficiências pessimistas e otimistas serão iguais. Quando você trabalha com a função de pertinência trapezoidal, isso não acontece, porque nós temos aqui B e C como valores nítidos. Aqui só tem o B como nítido no triângulo. Beleza? E ele modelou, por programação fracionária, depois linearizou, esse modelo multiplicador com orientação à saída. O V0 aqui tem a mesma interpretação do C0 lá no VRS, que é o fator de escala. Tanto é que ele pertence aos reais. Ele é irrestrito. Aí você fala, meu professor, você vai ter uma eficiência pessimista, uma eficiência otimista, e depois, como que eu tomo decisão? Avançando aqui, ó, quando você rodar, ó, aqui são 10, 11 configurações, ó. Esse E de L de A é o cenário, é a eficiência da D1000A pessimista, D1000B pessimista, C pessimista e D pessimista. Aqui otimista, otimista, otimista e otimista. Ele variou o nível alfa de 0 com uma PA aqui com razão 0.1. Então foram 11 configurações para cada cenário. Eu prefiro configurações, se eu falar que isso aqui são cenários, vai confundir também. Cenário, cenário, então vamos falar configurações. E o autor fala, mas quantas configurações eu devo ter? No artigo, o autor fala que em aproximadamente aqui, com 4, aqui, ó, acreditamos entre 3 e 4 cenários ou configurações já é suficiente para você ter uma boa discriminação. E ele propõe aqui esse IJ aqui, que é uma aglutinação desses cenários em um único vetor de eficiência. Tudo isso eu mostrei para vocês. Isso aqui não tem no R. Pelo menos não achei. Tudo bem? Bom, olha esse modelo, ele não é muito, assim, de primeira. Não é muito fácil você entender. Ainda mais se você não tiver uma experiência com programação matemática. Aí eu proponho uma forma de decodificar esse fuzzy. Abordagem do nível alfa. Olhando aqui para um trapézio, como é que você vai enxergar isso? Olha, os valores do meio são os parâmetros que você já conhece. De entrada e saída para D1000 que está sob análise e para qualquer D1000. Então aqui tem pertinência igual a 1. São os coeficientes nítidos ou sem incerteza. Aqui estão os valores inferiores do triângulo. Eu coloquei aqui a mesma coisa, só com tiozinho. E aqui maiúsculo com tiozinho, os valores superiores. Com isso fica mais fácil para você entender. Então no cenário pessimista, eu criei uma regrinha. Que é a mesma regrinha que eu usarei no Excel. Então no cenário pessimista, olhando para o insumo para D1000 que está sob análise, você trabalha com o máximo do triângulo. E o produto para D1000 que está sob análise para o mínimo. Quando é qualquer D1000, é invertido. É o mínimo do triângulo para o insumo e o máximo do triângulo para o produto. Cenário otimista é a mesma coisa, só que invertido. Tudo bem? Aí eu proponho isso aqui de uma forma algorítmica, que fica mais fácil para entender. E é justamente essa abordagem que eu mostrei no Excel. Que no R já está embutido isso no pacote. Só que ninguém te explica isso. Eu explico. Então nós temos aqui somatória do insumo R, aliás, do produto R igual a até S, até seu décimo aqui. Aqui nós temos o limite inferior do triângulo mais a média menos o limite inferior. Isso aqui você vai ter uma amplitude. O que é isso aqui, professor? Isso aqui é o alfa corte. Isso aqui nada mais é que vai ser o alfa corte. O coeficiente dele, ó.
lembra do alfa corte aqui? Vai ser exatamente o coeficiente desse alfa corte. Beleza? Show de bola. Avançando aqui, vezes o alfa, que vai ser não é variável, vai ser um escalar, multiplicado pela variável R, sujeito a... Não é para D1000 que está sob análise? Nós temos aqui o insumo no nível mais alto, menos o nível mais alto menos a média, vezes o alfa, multiplicado pela variável VI, que é igual a 1. Já conheço isso aqui. O que nós temos aqui? Somatório do produto no nível mais alto, menos somatório do insumo no nível mais baixo, menor ou igual a zero. Isso aqui não vai, essa função não vai, essa inequação, melhor dizendo, ela não vai ser verdadeira para D1000 que estiver sob análise. Isso aqui é o pulo do gato. Isso aqui só vai ser verdade para D1000 que estiver sob análise, para qualquer D1000. Quando for a D1000 que estiver sob análise, é invertido, tá? Aqui seria o limite inferior do triângulo e aqui o valor superior do triângulo. No cenário otimista, é igual a esse pessimista, só que tudo trocado. Mas a explicação é a mesma. Esta é uma proposta minha, que eu vou mostrar os papers que você pode encontrar. A próxima aula, vou implementar o problema do Cao e Liu, que é esse carinha aqui, no Excel. E vamos comparar se vamos obter as mesmas informações dos autores. Beleza? Isso é importante, para ter um controle. E depois, usar pacote do R para comparar. Beleza?